Havendo quórum regimental, declaro aberta a nossa reunião ordinária da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior, que já foi enviada anteriormente aos gabinetes. Coloco em discussão, em votação, aprovado. Senhores deputados, antes de nós passarmos aos nossos convidados, nós temos 2 projetos de lei com parecer concluso. Passo, então, ao nosso querido deputado Sargento Lima, para que possa fazer a relatoria do PL 0137-2025, de autoria do deputado Pepe Colasso, que declara de utilidade pública o Centro de Reabilitação Luz e Vida de Braço do Norte. Muito bom dia, presidente, demais convidados, todos aqueles que nos assistem pela TVAL e demais mídias. Presidente, fui designado por essa presidência aí para emanar o meu relatório e voto do projeto de lei 137. Trata-se de projeto de lei de autoria parlamentar que visa declarar de utilidade pública estadual o Centro de Reabilitação Luz e Vida, CVL, do município de Braço do Norte. A entidade é pautada em um modelo de atendimento terapêutico com acompanhamento multiprofissional, fortalecendo os vínculos familiares e estimula a reintegração dos acolhidos ao convívio social e ao mercado de trabalho. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 9 de abril de 2024 e encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, na qual aprovou-se o relatório e voto do relator, deputado Napoleão Bernardes, que, tendo verificado o cumprimento dos requisitos legais, manifestou pela sua admissibilidade. Em seguida, aportou nessa comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que fui designado à relatoria nos termos regimentais. Consta-se que a entidade é regularmente constituída como pessoas sem fins econômicos, desenvolvendo atividades de interesse coletivo, com a finalidade de promover o cuidado, a prevenção, o apoio, a mútua ajuda, o atendimento psicossocial, ressocialização de dependentes de álcool e outras drogas, bem como de seus familiares, conforme previsto no artigo 2º do inciso 14º da Lei Estadual 18.269, de dezembro de 2021. Além disso, observa-se que foram cumpridos todos os requisitos de instrução processual. Dessa forma, concluo que a matéria em análise encontra-se apta à regulamentação, pois as atividades da entidade de Centro de Reabilitação Luz e Vidas vão de encontro com o interesse público. Ante o exposto, o voto é pela admissibilidade e pela aprovação da continuidade da tramitação do projeto 137/2025. Esse é o relatório e voto, presidente. É o parecer do ilustre relator, deputado Sargento Lima, pela aprovação do PL 0137-2025, que declara de utilidade pública Centro de Reabilitação Luz e Vida. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado por unanimidade. Também pergunto ao deputado Zé Milton Schaeffer se o PL 85/2022 está habilitado para a relatoria. Deputado presidente, eu estou retirando aqui de pauta, pedindo para retirada de pauta desse projeto, em virtude de um requerimento apresentado hoje pela manhã pelo deputado Fabiano da Luz, né, relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Ele está solicitando o apensamento do projeto de lei 124 de 2025, desculpa, também de autoria do eminente deputado Jair Mioto. Então, daí nós pedimos uma retirada para poder preparar melhor o voto aí. Senhor presidente, dada a relevância do coautor, eu coloco em votação, então, senhores deputados, para que possamos retirar de pauta para analisarmos numa ótica ampla, para que outros deputados também possam colocar as suas manifestações. É comum aqui dessa casa, muitas vezes os deputados entram, 3 ou 4 deputados entram com um projeto que acaba se relacionando com muita semelhança a outro, então ele acaba ficando apensado, e o projeto que entrou com mais antecedência, o primeiro que entrou, fica como autor do projeto. Eu, inclusive, sou coautor do projeto que declara as pessoas com fibromialgia, concede às pessoas os mesmos direitos das pessoas com deficiências. O autor é o deputado Maurício Peixe, ele entrou com o projeto, e eu também, mas ele entrou um pouquinho antes, então não é demérito nenhum para nenhum deputado. A gente trabalha em conjunto, né, deputado Sérgio Mota, e a mesma alegria que a gente tem de ser autor, também a alegria de ser coautor também. Então, fica retirado de pauta para ampliar um pouco a análise. Presidente. Sim, senhor. Só para contribuir ali, além do senhor, nosso presidente, ainda
vão ser pensados juntos aí do deputado Maurício Peixa e o meu também ali. Muito bem, então são quatro autorias. Então, vejam, senhores, que para mim, particularmente, é motivo de alegria. Nós temos 4 deputados querendo contribuir com uma área, e independe de quem seja o primeiro, o segundo, o que importa é que a sociedade sabe que 10% da Assembleia Legislativa está debruçada em cima deste projeto. Então, ficam apensados todos os demais projetos. Era isso, senhor relator? Deputado Zé Milton? Ok? Isso aí, presidente. Muito bem. Justifico também a ausência do deputado Márcio Machado, que, em razão de compromissos previamente agendados de natureza institucional, que demandaram sua presença e atenção. Senhores deputados, nós temos agora um segundo momento da nossa pauta, que atende um requerimento desta comissão, que visa trazer para o debate e discorrermos sobre ações e projetos em desenvolvimento na Secretaria de Estado da Saúde e também na Secretaria de Segurança Pública, voltados à promoção de políticas públicas e à destinação de recursos financeiros às entidades que atuam no atendimento e acolhimento de pessoas com dependência química no estado de Santa Catarina. Então, para tanto, nós emitimos convite ao secretário de Segurança Pública, que justificou a sua impossibilidade na data de hoje, mediante compromissos anteriores, mas enviou com muita satisfação. Recebemos aqui o senhor Simval Santos da Silveira Júnior, que é secretário adjunto, que nos honra com a sua presença, e também, não sei se já chegou o Diogo, a caminho, já fiz contato aqui no WhatsApp, está chegando também o nosso secretário de Saúde, Diogo de Marques Silva, que está chegando, e também está conosco o presidente da FECOTESC, Federação das Comunidades Terapêuticas de Santa Catarina, senhor Vânio de Oliveira. Então, estão presentes, o Diogo está chegando, e eu quero registrar também, com alegria, a presença aqui da Camila Bregue, assim que fala? Falei certo? Bregue Daniel, que é coordenadora do CONEM, também o senhor Wagner Santos, que é presidente do Desafio Caleb de Criciúma e membro do Conselho Fiscal da FECOTESC, também o Nicásio Silveira, Conselho Fiscal da FECOTESC, Monalice Damiani Santos, relatora da FECOTESC Sul, a senhora Rosane Cavalheiro, presidente da CT Feminina Adeia de Sara e coordenadora da FECOTESC Sul, também o senhor Manuel Jairo da Silva Santos, presidente do CT Viver Livre de Praia Grande. Fortaleza, Praia Grande. Fortaleza, Praia Grande. Olha só. Muito bem. Pessoal do Sul em peso aqui. E também a senhora Mara Rúbia Scremin, secretária do Ambulatório de Álcool e Drogas de Sara. Também senhor Emir de Oliveira, segundo tesoureiro da FECOTESC. Se tem mais alguém que representa alguma entidade, associação, por favor, passar o André aqui da nossa coordenadoria, a gente registra aqui na sequência. Muito bem. Pode passar para o André, ele vai nominar o pessoal aqui, a gente lê certinho. Senhores e senhoras, esse tema é importantíssimo para o nosso Estado. Hoje nós temos um desafio desse mundo pós-moderno, que é justamente, tem tudo a ver com a questão de prevenção e combate às drogas, que é também a questão das pessoas em situação de rua, que muitas delas acabam sendo acometidas desta situação também. Então, é importantíssimo essa comissão debater. Nós fizemos uma audiência pública, inclusive, falando sobre esse tema, reunindo várias comissões. É um grande desafio dos gestores públicos hoje lidar com essa temática. Então, em função disso, nós trazemos para a comissão e já com alguns dados interessantes. Hoje nós temos no Estado, eu acredito que em torno de 200 comunidades terapêuticas, que são essas instituições, e a grande maioria pessoas abnegadas, pessoas que se dedicam, muitas vezes até por vocação e missão, a atender, a cuidar dessas pessoas e que precisam de uma estrutura. E o Estado tem sido parceiro através do outrora programa Reviver, que hoje contempla em torno de 87 comunidades terapêuticas.
Então, é algo que o Estado tem se posicionado, mas nós temos aproximadamente 200 comunidades terapêuticas no estado de Santa Catarina. Então, está aquém ainda da realidade. E algo que nós precisamos entender hoje é que o tratamento que se dispensava outrora a essas pessoas, hoje já não é mais condizente com a realidade, porque a realidade hoje cresceu de maneira assustadora. Então, nós precisamos de uma nova visão para esse tema. E, muito bem-vindo, secretário, por favor, tenha a bondade, secretário de Saúde, nosso querido Diogo. Estamos recém começando aqui o nosso tema. Bem-vindo, fique à vontade. Tranquilo, fique à vontade. Tem lugar aqui, ó. Aqui, ó. Então, essa temática, ela exige um novo olhar, uma nova abordagem, dado o crescimento assustador que nós temos contemplado hoje na sociedade. E nós temos, inclusive, experiências de outros países onde foi liberado, inclusive, a maconha, e eu estive em Los Angeles, São Francisco, na Califórnia, que é a maior cracolândia do mundo. E eu vi que o efeito lá deu exatamente o contrário do que se esperava. Então, é uma temática que não diz respeito somente ao Brasil, mas ao nosso mundo ocidental também. Então, nós temos que ter uma nova abordagem, porque essa situação de adicção a drogas, ela cresceu muito. E hoje, nós precisamos, então, entender que a estrutura que tínhamos do governo, que atende hoje cerca de 87 comunidades terapêuticas, num universo de quase 200, acaba sendo insuficiente. E o valor mensal de contribuição, que é em torno de R$ 1.500, que muitas vezes também acaba sendo insuficiente, mas o governo federal, o valor é até menor, 1.270, e tem menos entidades cadastradas. Então, nós reconhecemos o valor, o esforço do governo do Estado, mas também fazemos esse alerta de que é uma nova realidade hoje. E, dentre essas pessoas em situação de rua, nós temos a questão dos adictos, temos também pessoas com questões de vulnerabilidade social, temos também pessoas com situações de doenças mentais, nós temos também marginais infiltrados, temos também traficantes infiltrados. Então, o que nós precisamos é ter essa seletividade e não padronizar, né, que o remédio não pode ser igual para todos. Então, o Estado precisa observar muito essas questões. Então, nós trouxemos justamente a representação das comunidades terapêuticas, que também, da mesma maneira que o Estado precisa se atualizar na abordagem, também as comunidades terapêuticas precisam se atualizar também com relação à estrutura, porque a estrutura de outrora talvez não seja suficiente para atender o problema que se agravou hoje. E aí entra toda a questão de alvará, de habite, de alvará sanitário, de bombeiro, de atendimento e também dos profissionais que precisam estar habilitados para atender nas diversas áreas nas comunidades terapêuticas. Então, é um desafio também para as comunidades terapêuticas. Então, tanto para o Estado quanto para as comunidades terapêuticas, talvez o que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar daqui adiante, porque o problema piorou. Então, tanto quanto o Estado precisa ter essa abordagem de políticas públicas, investir e aproximar, mas também nós precisamos modernizar o atendimento nas comunidades terapêuticas. É um grande desafio, mas é um desafio desse tempo. Eu acredito que, para esse tempo, nós aqui somos responsáveis e somos capazes de trazer essa solução, de amenizar essas situações. Então, é nessa ótica que nós trouxemos esse debate hoje, no sentido de contribuir. Nós estamos aqui para criticar, para jogar pedra em ninguém, porque o problema é complexo e as famílias sofrem muito com isso. Inclusive, nessas situações, tem inclusive pessoas por desilusões amorosas, por problemas de violência doméstica. Então, é algo muito complexo. Mas eu acredito que o desafio está posto para essa geração e nós somos capazes, sim, de propor políticas públicas alternativas, criar soluções para isso quando nos unimos. Então, o teor dessa reunião não é aqui para jogar pedra em ninguém, para criticar ninguém, não, é para unir esforços, para a gente, junto, melhorarmos esse atendimento. Ok? Registrar também, então, a presença do Alceu Daudati
Daud de Mello, que é o vice-presidente da FECONTES. E, dada a relevância, então, nós vamos ouvir primeiro o secretário Diogo, já sentou, já respirou, está tranquilo? Acho que primeiro o secretário Diogo e, em seguida, o secretário adjunto de Segurança Pública. Então, nós vamos otimizar um pouquinho o tempo, se puder, secretário, fazer uma explanação inicial, depois vocês vão poder falar de novo. Então, abrimos com 5 minutinhos e depois, na sequência, também o presidente da FECONTES. 5 minutos, então, secretário Diogo, para expor o que está sendo feito e, em seguida, nós vamos tratar das perspectivas futuras também. Secretário de Saúde, Diogo. Muito boa tarde. Primeiro, agradecer o convite. Desculpas pelo pequeno atraso, mas vim um pouquinho corrido. Graças a Deus estou aqui. Agradecer, deputado Jair Mioto, pelo convite. Saiba que a Secretaria de Estado da Saúde, né, está sempre à disposição. Eu sempre falo que, para além dos relatórios quadrimestrais, daqueles temas que, por força de legislação, nós temos que vir aqui na Assembleia Legislativa, eu falo no singular, mas entendo a Secretaria. A Secretaria está... Eu estou sempre à disposição para discutir qualquer assunto, de uma maneira muito franca, muito clara, porque é a nossa obrigação, né? Dialogar o Poder Executivo de uma maneira adequada com o Poder Legislativo. Cumprimentar o deputado Sargento Lima, agradecer aí por tudo que vem fazendo, por todas as ações, por todos os apontamentos, enfim, toda a relação. O deputado Zé Milton também, muito atuante na área da saúde. Pedra 90, aprendi que agora é Pedra 90, né, deputado? Então, cumprimentá-lo também, de uma maneira muito carinhosa. Cumprimentar o Vânio, eu já vim em outros eventos aqui com o Vânio, a gente já teve a oportunidade de debater, eu ainda acho que era adjunto da Carmen ainda. A gente teve uma audiência pública aqui. Meu colega colegiado, Simval, então, eu não sei o nome da senhorita Conem, Camila, também, muito obrigado aqui pela oportunidade. É uma fala inicial, mas a Secretaria de Estado da Saúde ela não se furta ao assunto, tanto que sempre existiu um debate muito forte com relação à responsabilidade das comunidades terapêuticas no Poder Executivo, né? Quem queria administrar, enfim, no dia a dia, e a Secretaria de Saúde acabou fazendo a assunção de todos esses contratos e de toda a rotina. Eu entendo que nós temos que deixar muito claro, deputado, que nós temos um equilíbrio, que ele é possível, ele é necessário e é dessa maneira como a gente trabalha. Tem muitas pessoas que demonizam, né, o trabalho de uma maneira muito ruim e isso não é a realidade que a gente encontra na imensa maioria, né? Nós temos uma fiscalização, como o Vânio sabe, em parceria, inclusive, com o próprio Ministério Público, a nossa vigilância sanitária, o governo de Santa Catarina, a nossa rotina ela é diferente dos outros locais, né? A gente faz um acompanhamento que é diferente. Claro que tem muito a avançar, em vários aspectos, mas já é diferente. E, de outra maneira, eu acho que a gente chegou agora no momento de inflexão que a gente tem que olhar e prospectar como que a gente pode aprimorar o modelo. Nós temos um orçamento na peça orçamentária desse ano de 14.992.000 ao ano. Um orçamento de quase 15 milhões para as comunidades terapêuticas, para mais de 80 comunidades. O Ministério da Saúde, a questão não é só o repasse que faz para a pessoa que está na comunidade terapêutica, mas o fato deles deixarem de fazer os repasses, né? Porque nesse governo eles cortaram em uma parte o financiamento e, obviamente, que isso aí também impacta, né? Nós temos um quantitativo, obviamente, que ele olha para o orçamento. Nós estamos num momento muito vivo desse debate, como o deputado já explanou muito bem. E também nós entendemos na Secretaria de Saúde que a gente pode modular níveis de acompanhamento, de atendimento dessas comunidades, e olhando para o tipo de composição das equipes, né? A gente fala muito de porte de hospital, deputado Zé Milton, talvez porte de comunidade terapêutica, né? E aí, por intermédio, eu já discuti isso internamente na Secretaria, inclusive, e aí, talvez, pelo porte da comunidade terapêutica, eu atrelar equipes e, atrelando equipes, eu mudar os repasses e vincular a esse tipo de, digamos assim, de qualificação e de equipe que atua no território. Eu, inclusive, recentemente visitei uma comunidade, até o secretário Mário Hildebrand acompanhou, que está lá na Defesa Civil, uma comunidade que fica na Palhoça, que é um exemplo muito bom. Então, a gente faz esse acompanhamento e eu entendo que o momento é profícuo também. Nós vamos discutir agora também um orçamento para 2026,
né? Então, o Legislativo acompanhando, a gente consegue fazer essa conversa adequada e eu tenho certeza que o governador Jorginho Melo também está atento a isso e ele me cobra bastante para que a gente possa encaminhar. E deixar bem claro, aproveitando só o insight ali do deputado, deixar bem claro que as políticas da Secretaria de Estado da Saúde elas também observam esse cenário das drogas para além das comunidades terapêuticas e tomando alguns cuidados. E aí, com todo respeito ao Legislativo, né, nós recentemente aprovamos uma legislação com relação ao canabidiol aqui nessa casa. E a Secretaria, o nosso governo, a gente publicou um decreto. E esse decreto, eu pedi para colocar que tem que ter registro na Anvisa. Porque existe uma linha muito tênue entre o que o canabidiol faz e o THC, e o CBD. Então, são linhas muito tênues que a gente tem que tomar cuidado. Hoje saiu uma reportagem no veículo de comunicação, inclusive. Então, só para vocês entenderem a nossa preocupação com relação ao tema e a necessidade de a gente ter o devido equilíbrio para que sempre a nossa população e a sociedade como um todo possa sair ganhando. Obrigado. Obrigado, secretário Diogo, britânico no horário. Vamos ouvir também, então, o coronel Simval Santos da Silveira Júnior, secretário adjunto de Segurança Pública. Bem-vindo. 5 minutos também. Boa tarde a todos, boa tarde, senhores deputados, secretário Diogo, senhores integrantes da mesa. Eu vim conversar aqui na Comissão de Prevenção e Combate ao uso de drogas, trazer as notícias do que a Secretaria de Segurança Pública se envolve especificamente nesse aspecto. Nós atuamos nas duas frentes, tanto na prevenção quanto no combate. A Secretaria de Segurança Pública cabe à administração do Fundo Estadual de Segurança Pública, que é um dinheiro federal que vem de vinculação obrigatória para o Estado, e nós fazemos toda a administração desse fundo, que aqui se transforma em FESP, Fundo Estadual de Segurança Pública, que é dividido entre todas as instituições que fazem seus programas de utilização de todo o valor que é repassado. 85% é para combate à criminalidade violenta, que inclui tráfico de drogas. Então, no eixo de combate ao uso abusivo de drogas, tráfico de drogas, a Secretaria de Segurança faz a distribuição desse recurso e cada órgão vinculado, Polícia Militar, Polícia Civil, a Polícia Científica, investe, e o Bombeiro, investem nessa área, especificamente em ações e operações para redução do tráfico de drogas. No quesito prevenção, nós temos, dentro da estrutura da Secretaria de Segurança, o CONEM, o Conselho Estadual de Entorpecentes, que até a nossa gestora até aqui, a Camila, que hoje atua muito fortemente com a Secretaria da Saúde no credenciamento e na fiscalização das comunidades terapêuticas. Ela atua nessa área e faz toda a gestão que é pertinente à Secretaria de Segurança junto ao credenciamento das comunidades terapêuticas. Dentro da segurança pública, lato sensu, aí fora da Secretaria, mas dentro das instituições que estão trabalhando na área de segurança pública, temos também a Polícia Militar, que atua fortemente com o PROERD, né, investe muito no PROERD, é uma ação muito importante feita na área de prevenção com as crianças, né, com os alunos de interrindade, é muito importante. E outro aspecto, eu não sei se cabe a gente comentar, mas a questão das pessoas em situação de rua, não sei se interessa. A Secretaria de Segurança provocou, há uns meses atrás, por determinação do governador Jorginho, a criação de um programa que auxilie todos os municípios com o tema. Hoje, cada município tem a sua forma de atuar, né? Tem o seu banco de dados, então a Secretaria de Segurança procurou a FEPESE, que está desenvolvendo uma aplicação, um aplicativo para controle de toda a população em situação de rua, que ficará em cargo da FECAM
para distribuir isso para os municípios. Então, o Estado está atuando nisso, nessa área também, para que o Estado sirva de nó central que una todos os municípios com esse tema, pessoas em situação de rua. Seria isso. Eu posso passar a palavra para a Camila, se for de interesse, para ela explicar a atuação do CONEM. Senão fica... Camila, o senhor tem ainda 2 minutos, 3 minutos para a Camila. Boa tarde. Cumprimento a todos, também presidente do deputado Mioto. O CONEM ele atua basicamente na fiscalização em parceria com o Ministério Público, a Secretaria da Saúde e Vigilância Sanitária. Essas comunidades que recebem hoje repasse do Estado, elas obrigatoriamente têm que ter credenciamento do CONEM. Então, a gente viaja o Estado todo. É um item do edital, contempla o pagamento do antigo chamado Reviver. A gente vê que a demanda cresce muito. No Estado, a gente tem realidades bem diferentes, né? Comunidades muito boas, comunidades, nem tanto, que precisam aprimorar. Para isso, precisam de investimento. A gente sabe que com 1.500 é difícil manter uma pessoa 24 horas lá, com tudo que a lei exige, porque tem plano terapêutico, psicólogo, assistente social, atividades de terapia, e isso acaba sendo comprometido, né? Os custos são bem apertados. O governo federal ainda tem uma questão de repasse, que não vem repassando, e essa demanda passou para o Estado, porque quando falta o repasse do governo, essas vagas elas não deixam de ser supridas, né? As comunidades acabam cumprindo ou de forma voluntária ou pedem um pagamento para as famílias. No Estado, a gente fiscaliza, vê, e a gente está falando de um universo, como o senhor falou, de 200 comunidades. A gente tem credenciadas 100 comunidades. E tem um universo de comunidades que são particulares, que não têm interesse em se credenciar ao Estado, né, a se vincular, e tem um universo de comunidades ilegais, que fazem uma cerca de atrocidades, e a gente visita e acaba comprovando, né? E tem um universo de pessoas com transtornos psiquiátricos e internações compulsórias que não podem ser recebidas em comunidade terapêutica. Então, a gente tem vários fatores que ainda não são atendidos, que acabam vindo parar na comunidade terapêutica, porque as famílias aí não têm o que fazer com essa pessoa. Então, quando a gente visita, às vezes a gente se depara com uma situação bem complicada, né? Mas a gente atua bastante em parceria com o Ministério Público, Secretaria da Saúde e alguns outros órgãos. Muito bem. Vânio de Oliveira, presidente da FECOTESC. 5 minutos também. Senhor presidente, deputado Jaime Mioto, senhores deputados Sargento Lima, deputado Hamilton Schaefer, Sérgio Mota, que acabou de sair, o secretário da Saúde, Dr. Diogo Demarque, e o secretário adjunto, Simval Santos da Silveira, e a Camila, do CONEM. Está conosco aqui, deputado Mioto, o Amir Jerônimo de Oliveira, que é tesoureiro, Unicásio. Nós estamos aqui em 9 representação da FECOTESC. Nós entendemos que o Wagner, a Rosane, a Mara Rúbia, a Monalice, o Jairo, o Alceu e a doutora Deise, era importante que a FECOTESC estivesse aqui, representando o Norte, representando o Sul, o Vale do Itajaí, porque é a primeira vez que a FECOTESC é chamada para uma reunião nessa comissão, sendo que essa comissão é a comissão que diz respeito ao nosso trabalho fim. A gente agradece pela forma carinhosa e por ter nos convocado, e aqui estamos. As comunidades terapêuticas, como já foi dito por Vossa Excelência, nós somos aproximadamente 200, sendo que na faixa de até 150, 160, são comunidades que estão com sua documentação legal. 107, Camila, se não me falha a memória, é o que tem
registro no CONEM. E as comunidades terapêuticas existem porque existe um problema e que há mais de 50 anos o Brasil vem sendo atendida por esse tipo de serviço terapêutico, que são as comunidades terapêuticas. Mas não existe, deputado Schaeffer, o reconhecimento dos serviços pelos setores do poder público. Ah, mas nós temos convênio com o Estado. Sim, nós temos convênio com o Estado desde 1915, 14, alguém me ajuda? 2014, 2015, foi início, 10 anos. Era R$1.000, passou para 1.500. E a gente busca esse trabalho. Por quê? As comunidades foram fazer um levantamento, deputado Lima, nós chegamos na faixa de 30, na média, de cada comunidade. 30 vezes 200 dá 6.000 leitos. 6.000 leitos. O Estado financia 870, que são 87 vezes 10. Então, o que a gente pede, secretário Diogo, e o governo do Estado, em função, inclusive, da demanda que está existindo, pessoas em situação de rua. A informação que se tem é que Florianópolis deve ter uns 3.000. Criciúma, nós não estamos dando conta, eu sou de Criciúma, a acolher ou atender, a prefeitura não está conseguindo atender essa demanda. E a comunidade terapêutica atende dependentes químicos. E 90% de quem está em situação de rua são dependentes químicos. Álcool, maconha, crack, cocaína e outras drogas. Então, a demanda aumentou muito nesse último tempo. E o que é que a gente precisa? O que é que a federação faz auxiliando as comunidades terapêuticas? É buscando aqui com as autoridades, o governo do Estado presente, a Assembleia Legislativa, que pelo menos dobre o valor de que paga a um acolhido em comunidade terapêutica. Sendo que segurança pública está aqui, R$ 3.400 é o custo de um detento, se essa é a palavra correta. Alguém que está no presídio, está na penitenciária. A gente fez o levantamento e chegamos à conclusão de R$ 3.400. E qual o resultado final disso? Se soltar ele depois de 2 anos, qual o resultado? Um que está em comunidade terapêutica, que fica em comunidade 9 meses, 1 ano, a probabilidade de voltar para a droga, tá, é muito pequena. Tem pessoas que ficam 3 meses numa comunidade terapêutica e nunca mais usam droga. Já aconteceu de que ele descobriu que existe estrutura na família dele, ele estava desacordado disso, e acabou descobrindo, ele vem para a comunidade, a gente faz o trabalho de relacionamento com a família e retorna para a família depois de 30, 60 dias, já tem acontecido. Então, vejam só os senhores, as comunidades terapêuticas é indispensável no processo da dependência química, porque não existe no Brasil e no mundo um medicamento farmacológico, uma vacina que possa substituir ou amenizar a situação da dependência química. O remédio é comunidade terapêutica. Então, a minha solicitação em nome dos presentes da nossa federação ao governo que aqui está presente, à Assembleia Legislativa, vamos dobrar esse valor, vamos triplicar o número de leitos, e não só para quem tem os 87, mas abrir para que outras comunidades que estão organizadas, se eu ganho de 10 e tem mais 20 na minha comunidade, como é que eu sustento os outros 20? É que nós somos expertos em pires na mão e chapéu. Nós somos profissionais nessa questão. E aí a gente sobrevive do jeito que está. E vocês sabem que, a partir de um certo momento, a sociedade, o poder instituído passou a fazer uma fiscalização rigorosa. E essa fiscalização, ela
Ajuda porque ajuda a aprimorar, mas atrapalha porque não tem recurso para bancar o que a lei, o que as resoluções, o que tudo exige que uma comunidade faça. Obrigado, presidente Vani. Com os senhores deputados, querem fazer uso da palavra? Quero. Então, eu vou iniciar aqui, na esteira do que foi comentado de todos. Talvez, como hoje está vinculado especificamente à Secretaria de Saúde, né, e com o viés da segurança pública, talvez o governador do Estado, que foi muito eficiente ao criar a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, ao criar a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, talvez, Diogo, e secretário adjunto, talvez seja o momento, secretário Simval, da gente pensar em ter ou vinculado à saúde ou à assistência social, né? Nós não falamos aqui dos CAPs também, né? ou a saúde ou a assistência social, enfim, de ter pelo menos uma diretoria no Estado ou uma gerência específica, secretário Diogo, para tratar desse assunto. Talvez essa seja uma primeira sugestão para a gente abordar aqui, porque está crescendo muito e nós não podemos fazer de conta que a demanda não multiplicou. É uma progressão nem aritmética, é geométrica o que tem acontecido. Eu lembro que, antigamente, semana passada, foi o dia 26 foi o Dia Internacional de Prevenção e Combate às Drogas. Eu lembro que o governo federal fazia aquela campanha Drogas Nem Morto. Vocês lembram disso? Na década de 90, drogas nem morto. Hoje, não existe mais isso a nível de governo federal. Aqui no nosso Estado existem as campanhas, mas a nível de governo federal, não. Então, talvez seja uma primeira abordagem já de encaminhamento, como o Vani, ele já foi assertivo, ele já foi para os encaminhamentos. Então, talvez nós tenhamos que repensar isso na estrutura do governo. E também, talvez tenhamos que repensar essa questão de o Estado, então, está bancando o auxílio por interno. Talvez tenhamos que ter uma perspectiva de auxílio para a infraestrutura, ou para estruturar as comunidades, porque a entidade civil organizada está disposta a ajudar. É uma mão de obra que faz por missão, por vocação. Então, por que não investirmos também nessa adequação da estrutura das comunidades terapêuticas? Só faço essas duas provocações e já ouço, desculpe, deputado Lima. Muito obrigado, presidente. Cumprimento toda a mesa aqui, em nome de Vossa Excelência. É uma mesa que abrilhanta muito a nossa comissão. Se nós nos escondermos do sol aqui dentro da casa, aqui, isso não vai fazer com que ele deixe de brilhar lá fora, ele não vai deixar de existir lá fora. Isso é uma grande realidade. Ou seja, se a gente fizer de conta que um problema não existe, ele não vai deixar de existir. Seria aquela operação avestruz, que a gente chama, enfiar a cabeça num buraco. Né? Vale salientar também que agora, diante de um número de 107 regulares, 117 ou 107? 107 regulares e 200, sendo que algumas das 93 ainda em situação irregular, ou ainda tentando ficar de uma situação regular no Estado, é muito triste a gente poder chegar à conclusão de que daqui a 5 anos a gente vai precisar de 400 em vez de 200. E daqui a mais 4 anos, 12 anos, vamos precisar de 600, porque a realidade é que o Estado de Santa Catarina recebeu, nos últimos 4 anos, 370 mil migrantes. Tá? Isso a gente tem que fazer essa construção. Né? Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que falar do problema desde a sua parte inicial mesmo. Nós recebemos 370 mil migrantes. Isso aí foge de uma realidade do número de munícipes na esmagadora maioria dos municípios do Estado de Santa Catarina. Olha que realidade bruta essa. Isso quer dizer que 90% dos nossos municípios não tem essa população que chegou de imigrantes aqui dentro. Ou seja, o Estado de Santa Catarina está está recebendo um problema que não lhe pertence. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que saber bem e deixar isso claro, porque quem nos assiste espera que a gente trabalhe muito com o coração, mas a gente tem que trabalhar muito com a razão. Não existe atrás da casa da agronômica lá uma cornucópia, uma máquina de fabricar dinheiro. Todo o dinheiro que entra no cofre do Estado é através de arrecadação.
Alguém pagou imposto por isso. E a grande maioria dos impostos que nós recebemos vem de pessoas que recebem 2 salários mínimos e meio. Por que eu digo isso? Ah, mas é o grande empresário. Não é. Porque quem recebe até 2 salários mínimos e meio compromete praticamente 80% da sua renda em consumo. Ele não está preocupado em investir, enfim, tudo isso. Então, é o mais pobre, realmente, é que compromete praticamente toda a sua renda para pagar imposto, para que tudo isso funcione, para que a gente tenha dinheiro para tocar a Secretaria de Estado da Saúde, da Educação, da Segurança Pública, essa própria manutenção dessa casa, esse prédio que vos recebe no dia de hoje. Temos que considerar também que numa família de 4 pessoas, um pai, uma mãe e 2 filhos já em idade produtiva, que não usam drogas, que estão trabalhando, que estão tocando a sua vida, e que os 4 recebam 2 salários mínimos e meio, eles estão pagando para que alguém receba tratamento. Então, a gente tem que ser justo com a população catarinense. É a minha opinião, como eu disse, me desculpe, às vezes, a minha franqueza. Eu aprendi por ofício, na minha profissão como policial militar, que a gente tem que trabalhar muito para poder trabalhar pouco. Esse era um antigo coronel nosso. E se trabalha muito para poder trabalhar pouco. Quanto mais a gente trabalhar, menos a gente vai trabalhar no futuro. E o trabalho não tem sido feito. Eu vejo essa multiplicação de usuários de droga na rua. Isso na minha cidade, a cidade de Joinville, é um problema. Mas, quando a gente, na 19ª legislatura, nós estávamos aqui, eu apontei esse problema. Eu fui criminalizado, fui criticado, fui chamado de neonazista, de pessoa sem coração, de pessoa desalmada, por criticar um problema que até então ele era julgado, varrido para debaixo do tapete. Era simplesmente isso, varrido para debaixo do tapete. E também me dói muito sentir que hoje a temática das eleições 2026 estão voltadas exclusivamente para esse tema. Tanto que hoje quem está querendo concorrer a governo de Estado, ou então nos seus municípios, quem está querendo construir uma campanha, uma vida política, está usando a situação de pessoas em situação de rua como uma plataforma. Isso é visto, isso é um indicador. Pode perguntar lá na IA quais serão os temas para serem discutidos em 2026, e eles estão utilizando isso aí. Cabe também salientar que, assim como eu, os demais deputados que estão aqui participam, no mínimo, de 3 outras comissões, por obrigação. A maioria aqui trabalha em 5, 6 comissões. É a pesca, é a Comissão de Constituição e Justiça, enfim. E essa que eu faço parte, uma delas, é a Comissão de Finanças e Tributação. Tá? Ali eu tenho, por regra de trabalho, e eu vejo os meus colegas aqui dentro de forma unânime, eu não vou aqui tentar dilapidar a imagem de um colega de trabalho meu que tem uma atenção muito grande para aquilo onde que a gente vai colocar o nosso dinheiro. A minha preocupação hoje com comunidades terapêuticas é o seguinte: se nós não tivermos uma preocupação efetiva em fechar a torneira mesmo, nós vamos criar 100 comunidades terapêuticas por ano e não vai ser o suficiente ainda, porque a tendência de migração para o estado de Santa Catarina ela tende a aumentar. E ninguém foge de onde está bom. Todo mundo foge de onde está ruim e vem para cá, porque aqui está bom, porque aqui encontra acolhida. Mas essa acolhida ela não pode ficar na conta do catarinense, que não provocou esse fenômeno. Então, isso aí é uma coisa que é uma ampla discussão. Indo para a conclusão, presidente, quando nós começamos a trabalhar com o coração e não com a razão, a gente tende a cometer erros. Tá? E um dos grandes erros é uma excessiva vitimização e uma complacência com quem adota discursos de flexibilização de uso de drogas. Isso vai ser o veneno, eu digo. Hoje são 200. Prepare-se para daqui a 5 anos ser 400 se a gente continuar aceitando passivamente que se flexibilize, que se estenda. Eu li o decreto de Vossa Excelência ali, secretário, realmente. Quando a gente falou aqui dentro, o pessoal, os deputados que são radicais em relação ao uso do óleo de canabidiol, isso é uma coisa, THC é outra. O uso indevido dele vai existir se você não tirar, se a gente não se cuidar com isso. E tanto que todo mundo que milita pela pauta do óleo de canabidiol milita mais
pensando num futuro, num uso indevido dele. Isso a gente não pode, como eu disse, se a gente se esconder do sol, a gente não vai fazer com que ele deixe de se existir, ele vai continuar lá. É por isso que o ditado lá, esconder o sol com a peneira, ele não vai deixar de existir. Então, em relação a falar assim, vamos investir mais em comunidades terapêuticas, fica uma pergunta. Será que a gente está se preocupando só em enxugar ou tomar medidas que, quando eu venho aqui eu vejo o nome da nossa comissão, prevenção, combate, e a gente está tratando de uma finalística, que realmente o problema das comunidades terapêuticas devia ser voltado exclusivamente para a saúde, a gente nem está falando disso aqui. Era uma comissão que era para ser 100% polícia adjunto. Prevenção e combate. Era para a gente estar falando exclusivamente disso aqui. Então, é uma opinião minha, lógico, respeito a de todas, né? Me sinto à vontade aqui dentro, mas é um assunto que, em relação a cobrar mais de quem não provocou o problema, aí fala assim, vai ter ainda ação de voluntários que irão ajudar. No dia 29 de março desse mês, nós, catarinenses, paramos de pagar impostos. Isso fique claro para todo mundo. Nós trabalhamos 4 meses por ano exclusivamente para pagar impostos. E ainda se coloca mais uma conta na pessoa. Você tem que ajudar, tem que colaborar. O contribuinte pode virar para mim e falar, mas peraí, eu estou trabalhando praticamente meio ano para pagar imposto e eu ainda tenho que ajudar ainda? Não é isso que é a pergunta que vem na cabeça de todo mundo aqui? Pô, eu trabalhei meio ano, agora vocês estão me cobrando para me ajudar aqui, para dar uma força para vocês também? E não é a questão da droga, é a questão da proteção da mulher, é outra, e outra, e outra. Vai ficando caro para o catarinense ser brasileiro. Caro. Então, o presidente já me conhece muito bem, eu também conheço muito bem ele, conheço os meus colegas aqui de comissão, me sinto sempre muito à vontade de trabalhar e conversar com todos eles, mas esse assunto é um assunto que eu sempre vou me questionar, assim, se a gente tem que começar a voltar todas as nossas preocupações para o combate e a prevenção e deixar com que a finalística lá da resolução do problema lá de quem já está dependente químico fique por encargo da saúde, 100%, mas uma efetividade ela tem que ser tomada. Para concluir, eu vou dizer, hoje, se nós pararmos hoje, nós temos que dar uma meia volta, volver e trocar esse caminho que a gente está seguindo, porque, senão, de 200 nós vamos para 400 clínicas e assim por diante, e não vai ter solução a esse problema. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência já está pegando assim, algumas manias de pastor. Eu sou pastor, né? E o pastor, você libera 5, ele fala 10, né? Porque tem muito conteúdo. Então, parabéns. E concordo com Vossa Excelência em toda essa abordagem, né? Infelizmente, existem políticas nacionais que deveriam ser postas em prática e que acabam prejudicando a gente aqui na ponta. Deputado Zé Milton Schaeffer também pedir Vossa Excelência para ser o presidente, mais quero ser também. Mais breve possível, mas não poderia me omitir de usar a palavra nesse momento. Quero cumprimentar aqui ao Simval, que representa a Secretaria de Segurança Pública, ao Dr. Diogo, a Secretaria de Saúde, 2 instituições aí que fazem um grande trabalho aqui no Estado. O Vânio, que é um amigo lá de Criciúma, de longa data, da mesma forma. Também aqui a Camila, né, que está sempre envolvida numa função muito importante. E em nome aqui da Rosane, lá da ADEA, e do Jairo, que é meu amigo lá de Praia Grande, do Viver Livre, quero cumprimentar a todos os abnegados, né, que trabalham aí nas comunidades terapêuticas. Pessoas voluntárias, algumas ligadas a igrejas, outras voluntárias por outros caminhos, e fazem a diferença na vida das pessoas. Nós estamos tratando da pior doença social que nós podemos ter no mundo inteiro. Não é Santa Catarina, não é a Paraíba, é Nova York, é os grandes centros. Não se trata só de dinheiro, se trata de algumas coisas que a gente não consegue atingir a tudo, mas eu quero aqui apenas fazer um reconhecimento, uma homenagem ao trabalho das comunidades terapêuticas, que muitas vezes acolhem pessoas que ninguém quer acolher, E muitas vezes, na grande maioria, recuperam cidadãos
que podem ser colocados no mercado de trabalho e daí passar também, né, a gerar impostos para a sociedade. Tem muita coisa boa nesse universo de vocês que trabalham, que orgulha a sociedade catarinense. E é difícil mesmo, né? A dependência química, seja lá o que for, é muito difícil. E ninguém nesta sala está livre dela. Ninguém está livre dela. O Estado tem feito um esforço grande. Esse projeto de cofinanciamento, ele é fundamental, tem que buscar caminhos para se melhorar, mas já é um passo que ajudou muito, né, nesse programa a recuperar vidas. O trabalho que está sendo feito, eu acho que a vinda de vocês aqui é muito importante, a gente saber que tem tantas comunidades que estão fora desse sistema de cofinanciamento do Estado. O doutor Diogo sabe que nós trabalhamos também muito ao lado dos hospitais filantrópicos, e a gente sabe que a remuneração, né, que muitas vezes vem do governo federal, é muito aquém. Na maioria, o Estado, às vezes, complementa, e disso não vai ser diferente. Mas que essa tem que ser tratada como uma doença social do momento, ou sei lá de quantos anos, né, que está se agravando cada vez mais, e ela não tem que ser pauta política, ela tem que ser a pauta da sociedade de maneira integral para que a gente possa recuperar. E sem recursos não se faz nada em lugar nenhum. Precisa ter financiamento, precisamos encontrar aqui, Vânio, caminhos, né, junto ao orçamento do Estado, junto ao orçamento federal. É preciso ser colocado os recursos como um grande investimento. Melhor do que investir em asfalto é investir em pessoas, em recuperar vidas para a sociedade. Esta é a minha visão, né? Os impostos, e o Sargento Lima tem razão em algumas questões que ele coloca, eu compreendo como ele, mas os impostos quem paga é o cidadão. Não é o dono do posto de gasolina que paga o imposto da gasolina. É o cidadão que muitas vezes tem um filho, um familiar dependente, que vai precisar de um tratamento para voltar para o seio da família, para voltar a interagir na sociedade e também para ajudar a alimentar essa grande ciranda, né, dos impostos para retornar para a população. E essa reunião é muito produtiva. Eu não quero aqui apenas me irmanar num caminho aqui para que possamos encontrar uma solução de melhorarmos, né, o financiamento, de criarmos também, talvez, Camila, um protocolo mínimo que as instituições possam ter, né, para que elas realmente possam cumprir aquelas exigências, mas que o Estado que exige também seja o Estado que seja parceiro, como foi até aqui, seja na segurança pública, na saúde ou na Secretaria de Assistência Social. E que a gente possa também, através dessa comissão, provocar o governo federal para que ele tenha uma parceria melhor. Então, só parabenizar a todos vocês e nos colocar à disposição aqui para ajudar nessa causa que é uma causa fundamental para o futuro da sociedade. Muito bem. Com relação a finanças, o orçamento do nosso Estado para esse ano é 53 bi. A receita primária de janeiro a maio houve um superávit de quase 11%. Provavelmente nós vamos para 60 bi esse ano. 53 bi, 1% é 530 milhões. E o investimento, o Diogo falou que é 15 milhões. Então, o que representa 15 milhões diante de 53 bilhões? Então, eu acredito que dá, sim, para a gente ampliar esse atendimento, dá, sim, para a gente socorrer essas pessoas. E, é claro, sempre fazendo essa distinção, né? Quem é traficante, quem é bandido, tem um tratamento adequado. Quem depende de assistência social, quem está em vulnerabilidade, mas que o governo, que inclusive nós aprovamos aqui nessa Assembleia, o orçamento de 281 milhões para prevenção e defesa civil, que merece e precisa. E ainda aprovamos mais um empréstimo para recursos para a defesa civil, que acho que foi de 200 milhões, não lembro. É mais de 500 milhões, o maior orçamento da história da defesa civil. Então, nós temos condições, sim, de
ampliar essa atuação e não podemos esconder, tapar o sol com a peneira, no sentido de que se está fazendo uma apologia às drogas hoje em muitos setores, é fato, mas também da realidade que nós vivemos hoje e precisa uma nova ótica para esse trabalho. Então, coloco agora para considerações finais, e nós vamos produzir um ofício, um documento, e encaminhar ao governo do Estado com sugestões também, fruto desta reunião aqui, que nós possamos ter alguns encaminhamentos. Então, para considerações finais e encaminhamentos, e eu vou começar, então, com o Simval e finalizamos com o Diogo. Senhores, a Secretaria de Segurança permanece à disposição dessa comissão e todos os encaminhamentos que forem dados aqui serão tratados lá no âmbito da nossa secretaria, no âmbito do governo do Estado. Eu trago um cumprimento especial do governador Jorginho Melo, que se preocupa com essa área, com a área da segurança pública, a área da prevenção e combate às drogas, tanto quanto a questão da migração. É uma preocupação constante do Estado. E eu trago um abraço ao secretário Graff, nosso secretário de Segurança Pública, e nos colocamos à disposição para qualquer encaminhamento que for dado. Muito bem. Secretário Diogo, agradecendo já a sua presença. Sempre à disposição, deputado. Só pontuar algumas coisas. Falando nisso, meu pequeno está se formando no ProERD agora, nesse momento. Acabei de receber a foto aqui. Infelizmente, eu não consegui estar lá e estou indo agora para o aeroporto voando para ir no evento lá em Chapecó. Mas ele está, nesse momento, se formando no ProERD, está bem feliz. Então, só para a pujança do nosso Estado e o trabalho das forças de segurança, é sempre importante relembrar, né? Muitas vezes a gente bota na rotina, né, deputado? E aí fica trivial, mas Santa Catarina tem muita coisa e a gente sempre tem que estar lembrando todos esses aspectos positivos. O governador Jorginho Melo ele chamou para si, inclusive, uma responsabilidade que muitos governantes jogam para o município, jogam para a União, e a questão da população em situação de rua é um exemplo disso. Eu só quero fazer uma ponderação, só para a gente, e não é o caso de vocês, mas aproveitar o espaço, só para a gente tomar alguns cuidados. Quando a gente fala da saúde, quando a gente fala da rede de saúde mental, ela tem várias nuances, né? Semana passada, por exemplo, eu estava numa audiência de conciliação com o Ministério Público por conta dos serviços residenciais terapêuticos. Eu sou judicializado em alguns processos, junto com os municípios, enfim, estou tentando costurar uma composição, porque eu acho que... por que a gente não debate com controle externo? Nada para ninguém, vamos lá debater, construir caminhos, né? E aí, serviço residencial terapêutico é diferente de comunidade terapêutica, que é diferente de CAPS, que eu tenho 115 no Estado, que é diferente de leito de saúde mental em hospital geral, que eu tenho 800 no Estado e que eu só recebo cofinanciamento federal para 70. E eu preciso de leito de saúde mental. É diferente de unidade de acolhimento, né, que é outro braço da rede de saúde mental. Então, assim, a gente tem um universo de ações, um universo de necessidades, um universo de necessidade de encaminhamento. Eu não tenho muita esperança que eu vou ter alguma diretriz, algum direcionamento do governo federal, tá? Porque eles, em 2019 não, em 2023, eu ainda estava em Brasília antes de voltar para Santa Catarina, e eu sentei com a diretora de saúde mental no local onde eu trabalhava, onde eu atuava, e ela me falava que iriam, em 2 ou 3 meses, trazer uma proposta a nível do governo federal para a rede de saúde mental, e até hoje essa proposta não veio. O interesse maior era desfazer normas do governo anterior, como se isso fosse resolver alguma coisa. Desfez portarias e não encaminhou nada, né? As comunidades terapêuticas no governo federal estão em banho-maria. Vânio está aqui do meu lado, sabe, né? É uma conversa que não vai para frente. A gente está encaminhando, está assumindo a responsabilidade, não vai se furtar essa responsabilidade, até porque é nosso catarinense e é do governador Jorginho Melo. A Secretaria de Saúde está aberta, sim, ao diálogo. Por exemplo, eu não tenho edital aberto, né? Eu posso trabalhar, e a gente já fez conversas internas de edital, né? Gira em torno de orçamento, né? A gente arrecada bem, mas a gente também tem, né, saúde é um mundo, né? Então, eu tenho quase 80 hospitais em obra nesse momento, né? Investimento, né? O deputado Zé Milton sabe, acompanha o deputado Sargento Lima também. Eu recebo emendas dos senhores, né?
deputado Sargento Lima, tem lá uma emenda para infectologia lá no Rangiter que eu tenho que executar, né? Eu olho para ele e já lembro. Então, assim, é um mundo, e o que eu quero deixar bem claro aqui, aproveitar esse espaço, é que não é porque, muitas vezes, o assunto não domina a pauta da imprensa, que a Secretaria de Estado da Saúde ela negligencia a pauta. Deixar isso bem claro. Tá? O nosso governo, desde 2023, a gente trata isso sim como parte, não é porque só está numa lei que a gente vai fazer, é porque tem que colocar na rotina, tem que aprimorar. E aí a gente vai aprimorar com um debate como esse, a gente vai receber os documentos lá, até para dar uma geral do panorama, para poder pautar de uma maneira, inclusive, mais intensa. Obviamente, eu, Simval, a gente vai trazer isso também para dentro de outras discussões nossas internas de governo e, claro, com o próprio governador Jorginho Mello. Então, sempre conto com a Secretaria de Estado da Saúde, que juntos, a gente consegue construir legislativo, executivo, para conseguir entregar mais saúde para a população em todos os aspectos e suprindo todas as necessidades que nós temos. Obrigado. E Vossa Excelência falou muito bem, dá tempo da gente construir para o orçamento do ano que vem alguma melhoria. Também o presidente da FECONTESC, 3 minutos para as suas considerações finais. Senhor presidente, eu solicitei esse espaço para dizer o seguinte: Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde e a Social, que não está aqui, as comunidades terapêuticas, queria que levassem em consideração essa minha fala, no sentido de pensar o que fazer e ampliar esses benefícios. Nós trabalhamos o tripé social, 3S. O primeiro serviço da comunidade terapêutica é o social. A maioria que a gente recebe, independente de estar acompanhado de setor público ou não, vem da rua e não vem com a mala de roupa. Vem com a roupa dele que, às vezes, tem que incinerar, porque não dá para continuar usando. Está 15 dias sem tomar banho e está com aquela roupa, dormindo na rua. Esse é o social. E ele vem com BO. Tem que produzir a identidade dele. Cidadania plena é tratar ele no todo. Então, nós trabalhamos o social, em que pese que a assistência social do município, do Estado e federal não nos aceita como serviço social. Mas é o primeiro serviço que nós fizemos. É a primeira atividade da comunidade terapêutica, é atender o social, é da cama, mesa, banho e teto. E depois vem os trabalhos que se faz. Segundo, segurança. O que tem a ver a comunidade terapêutica, deputado, com segurança? Quando eu tiro o cidadão da rua e acolho ele, eu estou dando segurança para ele. Eu estou dando segurança para a família dele, que é a mãe, o pai, a mulher. E se ele está na rua é porque ele já foi abandonado e dito, não apareça aqui. Estou dando segurança. Ele não está mais traficando, não está mais roubando e não está mais ameaçando a sociedade qualquer hora da noite. Esse é o segundo ponto. Terceiro, saúde, que aí, então, Diogo, secretário, é o nosso foco. Aí nós vamos trabalhar até 9 meses, 6, 9 ou 12, dependendo da circunstância e da situação. Tem gente que fica conosco 4 meses e está apto para voltar ao trabalho e voltar para a família, porque já reconquistou esse laço. O vínculo familiar já foi restabelecido. Então, nessa composição de buscar saídas, e eu gostei muito da colocação, deputado Mioto, quando você colocou o seguinte: o tratamento precisa ser valorizado, a questão de dar da condição à comunidade terapêutica ampliar a sua equipe e o tratamento. Mas pensar na questão de estrutural, alguma coisa exclusivamente para a estrutura. Então, vamos fiscalizar, eles aqui estão com essa necessidade. Tem condições de te ajudar, está faltando isso. Basta ter os documentos. Para ter os documentos, eu preciso ter a estrutura alinhada, arredondada. Então, eu faço essa colocação para que, quando o Estado, que está aqui representado, e a Assembleia Legislativa, pensar nesse processo, que pense de que a comunidade terapêutica não é apenas acolher gente e botar para dentro de uma casa, não. É um processo muito profundo e de grande responsabilidade. Então, eu deixo aqui a nossa palavra. E, aproveitando a oportunidade, eu preciso registrar que o coronel Valmor, que é o nosso decano, ele não pôde estar presente. Ele estaria com muito prazer aqui, ele está viajando com a esposa dele, que a esposa está de aniversário, esse registro.
E o segundo é se o presidente aqui, se a Assembleia permitir, que no final da reunião, a hora que encerrar, se nós da FECONTESC podíamos continuar aqui para fazer uma reunião, porque nós estamos aqui bem representados. O Sul, o Grande Florianópolis e o Norte aqui da nossa FECONTESC. Se me permitir, eu fico aí fazendo uma reunião com nossa diretoria. Muito bem. Obrigado. Agradecemos, então, a presença de todos. Aí aqui nós dependemos de ver a agenda do plenarinho, né, com o nosso pessoal, e colocamos nosso gabinete lá também à disposição, temos uma sala ampla para isso. Para finalizar, ontem eu estive em Joinville, visitando uma das melhores comunidades terapêuticas de Joinville, e estava saindo de lá o pessoal da fiscalização. E eles têm o prazo de, até o ano que vem, promover reformas que são necessárias, eles admitem que precisam fazer essas reformas, atualizar da mesma forma como a demanda cresce, mas também a estrutura tem que melhorar, e eles orçaram lá tudo o que eles precisam fazer em torno de R$200 mil. É bem isso. Então, essa é a realidade. E eles estão dispostos a fazer. E, como eu estava lá como deputado, eles já pediram... A emenda. Emenda parlamentar. E não nos furtamos de ajudar. Mas só para ter noção da realidade de que as comunidades terapêuticas também sabem que precisam ter essa estrutura, né, para melhor atender. Mas, e os recursos? Vamos continuar, eles vão continuar fazendo promoção, fazendo rifa, vendendo, fazendo almoço, fazendo janta, ok. Mas também precisamos entender nessa nova realidade que o investimento de outrora já não é mais compatível com a demanda de agora. Ok? Agradeço a presença de todos e nós vamos produzir, então, com a nossa assessoria aqui, um documento em cima do que nós falamos aqui, para até o secretário Diogo e o secretário Simval tenham isso formalizado do que produzimos aqui, essa nossa solicitação de melhorar o orçamento e também que se continue a fiscalização. A fiscalização tem que ser rigorosa e que se dê prazo para as comunidades. Ninguém quer andar ilegal, né? E estar irregular é uma estação, é algo sazonal. Mas ilegal, que ninguém esteja ilegal, ok? É isso? Então, agradeço a presença de todos, e o tema é importantíssimo, poderíamos estar aqui durante horas, mas temos que cumprir o nosso horário regimental, que, aliás, já esgotou. Obrigado, senhoras e senhores, muito bom estar com vocês, Deus abençoe.